Bom dia, Felipe. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. Últimas notícias aí do Supremo Tribunal Federal. Pois eu lhe convidei exatamente para conversar aí a respeito disso. O senhor é professor de Direito Penal. Qual é a avaliação que o senhor é advogado e trata muito disso, e imagino que tenha vários dos seus clientes já condenados em primeira instância ou segunda instância, recorrendo a tribunais superiores. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo aí? Meu caro Felipe, antes de fazer uma avaliação de advogado, eu penso em fazer uma avaliação de cidadão. E por quê? Porque nós temos hoje um ambiente no Supremo Tribunal Federal muito delicado, e que é um ambiente vinculado à ausência de uma segurança jurídica. Explico. Em 2009, o tema da execução provisória, e para quem não entende é fácil compreender, o indivíduo é condenado no segundo grau, no tribunal, e já se passa a exigir o cumprimento da pena. Em 2009, o Supremo Tribunal entendeu que isto era inconstitucional, considerando um termo que tem na lei, na Constituição Federal, que é o artigo 5º do inciso 57, e ninguém é considerado culpado senão com trânsito em julgado da condenação. Em 2015, o ano passado, novamente o tribunal se manifestou sobre essa questão, o Supremo, entendendo que não poderia haver a execução provisória. E agora, ontem, o tribunal, por maioria, reverteu esse entendimento, dizendo que pode sim haver a execução provisória. Os aspectos fundamentais são os seguintes. Primeiro, essa decisão é contrária à Constituição Federal. Segundo, se há uma necessidade de prender, que se faça preventivamente. Se há uma necessidade de enjaular o indivíduo, porque é perigoso, por qualquer razão que seja, existem as medidas excepcionais, que são as cautelas preventivas, enfim. O fato, então, ela contraria o que era o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí nós ficamos na insegurança jurídica. Será que amanhã, quando o partido X indicar um outro ministro, haverá uma nova composição, uma nova decisão, e assim os juristas, os estudiosos de direito, ficam perdidos, perplexos, e o cidadão, como eu também, fica naquela angústia de saber o que efetivamente se sedimenta neste país. Mas, na verdade, o tema mais delicado, para mim, além da insegurança jurídica, é que eu ouvi de um ministro a referência de que se utilizava muitos recursos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, para delongar o feito. São chamados recursos protelatórios. E eu fico pensando, se eu sou um juiz e eu tenho que julgar um recurso, eu tenho que dar brevidade nesse recurso. Eu tenho que dar celeridade nesse recurso. E não proibir que alguém entre com recurso, ou então determinar que uma medida seja promovida imediatamente, evitando a eficácia do recurso. Se eu tivesse no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal da Justiça decisões que sempre acompanhassem as decisões dos tribunais de segundo grau, bom, até seria razoável pensar na execução provisória. Mas quando eu observo que as decisões do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal da Justiça são comuns na reforma das decisões dos tribunais de segundo grau, eu fico preocupado. Me lembro agora de uma decisão do Tribunal Regional Federal determinando a juntada de uma prova que nós interpretamos como ilegal, e o Superior Tribunal de Justiça afastou a prova pela ilegalidade. Ou seja, se esse indivíduo tivesse preso, teria sido preso de uma maneira inútil e ineficaz. Então, a inconformidade que o cidadão brasileiro deve ter é não com relação às horas se deve ser preso ou não, mas sim a insegurança jurídica das interpretações do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. A questão é, vocês advogados têm uma interpretação, quero dizer que a maioria dos meus amigos advogados tem a mesma interpretação sua, professor, então tá todo mundo comentando, vários deles aqui nas redes sociais comentando aqui. Para nós, população, o retorno é outro aqui, tá? O retorno da audiência da rádio, as pessoas que elas não se identificam, boa parte delas não são advogados, mas é o seguinte, é um absurdo que uma pessoa que tenha sido condenada recorra, é condenada de novo e siga livre. No entendimento popular, é um absurdo. Perfeito. Não? Perfeito. O entendimento popular está correto, porque eu vou me colocar naquela posição de quem desconhece todo o aspecto jurídico. Perfeito. É o seguinte, o juiz condena, o indivíduo recorre,
que o tribunal mantém a condenação. Por que não é preso imediatamente? Perfeito. Só que se eu faço este raciocínio, eu reduzo tudo a uma lógica de um único recurso. Só que nós temos vários recursos, inclusive de diminuição de pena, inclusive de mudança de regime. São os recursos previstos em lei. E aí eu pergunto, por que esses recursos não são julgados rapidamente? Para mim satisfazer a angústia do réu, a angústia da população e a angústia do advogado. É aí que está o cerne da questão, Felipe. Se eu tivesse um poder judiciário rápido, célere, isso não seria objeto de discussão hoje. Mas eu não tenho. Eu entro com recurso para o Supremo, leva 2 anos para julgar. O recurso do aborto do encefálico, que deram uma liminar, levou mais de anos, como se uma gestante pudesse segurar um feto na barriga. Isso é um absurdo. Então a crítica que eu faço, e eu chamo a atenção da população, que é esse olhar que ela deve ter, é a delonga do Poder Judiciário, e aqui vou direto, no Supremo Tribunal Federal. A demora nas decisões nos trazem o caráter da impunidade, o sentimento de inconformidade, o sentimento de aumento de criminalidade. O Otto Bed até está me colocando aqui, nesse momento, né? Uma manchete aqui do site do Conjur, né? Para advogados, o Supremo Tribunal Federal curvou-se à opinião pública ao antecipar cumprimento de pena. Veja, eu não acompanho esse tipo de manifestação porque talvez seja uma pequena manchete com conteúdo impróprio. Eu realmente não conheço. Mas o que eu te digo é o seguinte: a composição que determinou essa mudança de jurisprudência é uma composição nova. Está lá o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux. Então essa composição nova, obviamente tem o Gilmar Mendes, que é a composição antiga, que tem um fundamento muito interessante e bom de controvérsia, mas o que eu chamo a atenção é que houve uma composição nova e essa composição mudou o precedente anterior. E aí nós podemos trabalhar, por exemplo, com o direito americano, que se firma muito na questão do precedente e dá segurança jurídica à população. A população sabe que aquele seu processo vai ser julgado como aconteceu há uma semana, há um ano, há 100 anos atrás. Isso dá uma segurança jurídica. Agora, no momento que você tem o Supremo Tribunal mudando a todo momento as interpretações e em razão de uma nova composição do seu órgão, isso é um tanto delicado. E eu confesso que quando entra na matéria tributária ou na matéria civilista, nós vamos ver essas repercussões nas empresas, as quais reclamam nas estruturas do Brasil, no termo jurídico, das interpretações dos tribunais. Acabam não ampliando seus negócios com certo receio da segurança jurídica. Isso é um outro tópico. Mas o que eu te digo é o seguinte: se tu me pergunta objetivamente, tu achas que os Supremos A ou B, não penso na ideia de ele tenha se prostrado a esse ou aquele entendimento. Eu só critico a ideia de ruptura de entendimento quando você não tem uma ruptura política, social ou até uma ruptura epistemológica jurídica. Veja, a decisão de 2009, naquele momento você tinha um excesso de encarcerados, você tinha uma política desastrosa, você tinha uma má gestão no sistema penitenciário, você tinha uma delonga processual, tanto que a emenda constitucional de 2004, ela vai buscar celeridade. Então, de lá, 2009 até hoje, não mudou nada. E por que se muda o entendimento jurisprudencial? É essa inconformidade. Perfeito. Bom, professor, queremos agradecer ao senhor. Esse assunto, o senhor imagina aí que vai ter algum segmento nesta situação toda? Vai pelo seguinte: a Operação Lava Jato, e como eu sou advogado em Curitiba, eu já até ouvi que o doutor Sérgio Moro fez uma manifestação comentando que ele se fecha uma grande janela à impunidade, e eu não tive a oportunidade de falar com o doutor Sérgio Moro para dar uma opinião para ele, porque quando eu tenho oportunidade eu levo alguns temas efervescentes a ele. O fato é que a Lava Jato vai ter uma repercussão interessante, porque agora, preste bem atenção, aquelas pessoas que estão presas preventivamente, uma vez confirmadas as decisões do Tribunal Regional Federal, das condenações promovidas pelo doutor Sérgio Moro, passam a cumprir uma pena em execução provisória. Então, o habeas corpus que elas promoveram ao Superior Tribunal ou ao Supremo vão perder a razão de ser, porque não se discute mais uma cautelaridade, e sim um cumprimento de execução provisória. Então, esse tema é um tema interessante. Sim. Vai ter uma repercussão. Eu te digo o seguinte:
Se nós não tivéssemos o dispositivo constitucional dizendo o contrário, tem a culpa quando realmente transita em julgado, perfeito. Mas nós temos. Então nós temos que dar uma razão a esse princípio constitucional. Felipe, o tema é interessante, é efervescente, e que bom que seja isso para permitir que a imprensa divulgue bem todas as opiniões contra e a favor, para a gente poder fazer a nossa própria opinião com relação a isso. Para deixar claro, pega todo mundo, né? É claro, o senhor deu um exemplo da Lava Jato, o senhor atua em Curitiba também, mas na verdade nós estamos falando não há ainda uma jurisprudência, né? Há uma decisão que vai basear futuras decisões, e aí deve-se criar uma jurisprudência, é isso, né? Até me permite fazer uma pequena correção. Por favor. O que acontece? Essa decisão veio em um habeas corpus promovido por alguém em âmbito particular. Perfeito. Perfeito. Essa decisão, ela vai ter um efeito a todos os tribunais, e te explico por quê. Porque há uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que as decisões promovidas, elas acabam se irradiando. Isso é uma discussão muito interessante. Eu até tenho um livro que deve sair semana que vem sobre esse tema das decisões em habeas corpus sendo aplicadas a todos os tribunais. Então eu te digo com tranquilidade que nós temos sim hoje um amparo jurisprudencial ofertado pelo Supremo Tribunal Federal e uma ruptura nesse entendimento. O que pode acontecer é que existam excessos de habeas corpus ao Superior Tribunal e ao Supremo e haja uma mitigação ou uma outra interpretação um pouco mais leve, mais atenuada. Isso pode acontecer, mas nós já temos uma decisão que vai servir de parâmetro. Certo. E aí pegam todos os crimes, né? Não tem... A tendência sim. Por exemplo, a 8ª Câmara Criminal aqui do Tribunal Regional Federal já tem adotado este tema por maioria e já tem aplicado a execução provisória. Na sua composição do grupo, uma discussão sobre esse tema e ao que parece agora já sai fortalecido com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então isso vai irradiar sim. Professor Lúcio de Constantino, obrigado ao senhor aí. Mais uma questão que o senhor gostaria de colocar nessa situação, porque essa é uma situação que é nova ainda, desde ontem, né? Os advogados mesmo estão tratando, os magistrados, está todo mundo tratando do assunto, né? Mas ainda tem muita gente, tem muita discordância, né? Entre vocês que operam o direito. Mais uma questão que não foi colocada? Não, eu te digo o seguinte, é bom pegar opinião a favor e contra, para a gente poder ter uma ideia muito clara. Mas o que eu pretendo hoje como cidadão? Que o STF tenha uma posição que dure e que não mude a todo momento. Isso me preocupa pela segurança jurídica. Eu acho que esse é o ideal, né? Eu aqui, de maneira muito franca, na abertura do programa, muito tranquilo, diz o seguinte: no nosso entendimento, o entendimento popular é nós não conseguimos interpretar dessa forma, né? A pessoa foi condenada de novo e continua convivendo com a gente na sociedade, né? Como é que é isso? Né? Perfeito, mas o raciocínio está perfeito. Agora eu vou te dar um exemplo. O indivíduo é condenado de novo, mas a condenação dele não está sendo recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque eles têm uma posição diferente, ou não está sendo recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que fica essa situação? Você não tem mais recursos. A minha inconformidade está no fato de que os recursos estão aí para serem utilizados e serem julgados imediatamente. E se isso acontecer, nós diminuímos uma quantidade de sentimento de impunidade impressionante. Só que se demora anos para julgar um recurso, leva-se meses para julgar um esclarecimento de um acordo. A nossa inconformidade tem que estar para a estrutura do judiciário, que tem que dar uma resposta rápida. E Felipe, parabéns pelo teu programa, pois como a tua exposição, que não se verga a um ou outro argumento, que mantém o seu argumento original, insiste, mas admite as opiniões contrárias, que permite sim que a gente possa fazer um juízo perfeito das coisas. Não, mas é exatamente essa a nossa proposta sempre aqui. Obrigado ao senhor. Debutear, né, Felipe? Exatamente. Um abraço ao senhor aí. Obrigado. Forte aí. Tchau.